Olá pessoal, meu nome é Maurício e o nome desse vídeo é Visualização de Dados. O que eu vou apresentar nesse vídeo são algumas técnicas básicas de visualização de dados, tá? Para serem usados posteriormente no aprendizado de máquina. Então, eu vou apresentar duas bibliotecas para essa visualização, Matplotlib e o Seaborn, que na verdade trabalha juntos, utiliza o Matplotlib. De bônus aí, eu chamei aqui no vídeo, vou mostrar como carregar os data frames de arquivos CSV, que são aqueles arquivos Comma Separated Values, tá? Que apresentam que nem se fossem tabelas, né, do Excel, mas separadas por vírgulas. Então aqui no Colab do Google, né, eu vou importar primeiro o NumPy. Não apareceu porque não conectei. Mas tudo bem. NumPy as np. Importar o pandas. Pronto, agora já apareceu. Vamos utilizar o NumPy e o pandas. E aí, a primeira coisa então, vou trabalhar com Matplotlib, que é uma biblioteca que é padrão do Python para visualizar a ciência de dados, aprendizado e utilizar no aprendizado de máquina. Tanto a parte de visualização do pandas como o Seaborn utilizam então o Matplotlib como base. Vou deixar na descrição do vídeo o link para a documentação do Matplotlib. Então a gente importa Matplotlib. Aqui embaixo já aparece, tá, gente? Então lembra que tem que usar o ponto pyplot e aí splt. Pronto, já importei. Alguns casos pode não visualizar bem os gráficos, não aparecer na verdade os gráficos. Aí a gente pode usar o símbolo de porcentagem, matplotlib inline, tá? Provavelmente aqui no Colab não precisaria, mas está aí caso alguém esteja utilizando fora do Colab e isso não apareça. Vamos criar então aqui uma lista 1, 2, 3. Outra lista 10, 20, 30. Criamos duas listas e vamos dar então o primeiro plt.plot, passando como parâmetro x e y. Então a gente pode ver aqui, né, os argumentos, a documentação, tudo direitinho. Quando a gente faz isso, então a gente já tem um gráfico, né? O x está aqui no eixo x, o y no y. Tá? Dá para esconder esse escrito aqui em cima, se a gente só acrescentar aqui um ponto e vírgula. Rodar aqui de novo, ele escondeu, fica mais bonito. Tá? Só uma coisa, quando a gente vai executar um arquivo do Python, às vezes também a gente precisa sempre no final, sempre no final não, sempre depois do nosso código, acrescentar o show, tá? Só que aqui no Colab não precisa, ele vai dar erro. Então, eliminamos esse show. Mas só para deixar claro que isso também talvez precise fazer. Vamos então começar com algumas ferramentas básicas, né, do Matplotlib. Eu vou criar aqui um data frame, tá? E vou chamar de housing. Vou deixar ali para vocês copiarem, porque ele é um pouco grande. Então tá aqui meu data frame, criei de modo mais direto. Vamos ver como fica. Então é esse meu data frame, com os quartos e os preços. Deixa aqui para a gente ver.
E aí a primeira coisa que eu vou utilizar é o scatter. E aí a gente passa então como parâmetros nome do nosso data frame e vou escolher uma coluna. Rooms. Para aí, o primeiro que a gente passa então é no eixo X, né? E o segundo a gente passa então housing, a outra coluna price no eixo Y. Quando a gente roda isso, então o scatter é isso que faz, né? Então a gente vai ver, a gente tem quarto 1, tem dois valores, né? 100 e 120. Então aqui aparecem os pontos de todos os valores, né? Quarto 2 tem esses valores, o quarto 3 esses valores, tá? Mas agora a gente vai trabalhar um pouco para mudar o estilo. Então plt.plot. Vamos dar um plot então, utilizando de novo aquele XY, tá? Aqui só para mostrar. Vou escrever aqui nesse mesmo. A gente pode colocar então título, plot.type. E aí a gente escreve aqui qual que a gente quer que seja o título do nosso gráfico, né? Escrevi errado aqui. Temos aqui então o título, aparece aqui. Né? Lembrando que a gente pode sumir com o escrito se a gente botar o ponto e vírgula. Vamos colocar então agora também um nome para o eixo X, então xlabel. Vou chamar de xlabel. E vamos colocar também para o eixo Y, ylabel. Vou chamar de ylabel. Vou colocar ponto e vírgula no final para não ficar feio. Então o título aqui, o nome do eixo Y, o nome do eixo X. Vamos agora colocar limites no eixo X e no eixo Y. Deixa eu copiar isso aqui. Passar para cá. Vou colocar aqui no meio, aqui, vou colocar então o código para os limites, né? Vou limitar então o eixo X de 1 a 3 e o eixo Y de 10 a 30, que é onde aparecem aqui os nossos dados. Vai sumir esse espacinho antes, esse espacinho depois. Então, plot, pronto, x limit 1,3 e plot ponto y limit 10,30. Rodando isso, então sumiu aquele espacinho porque a gente delimitou o nosso gráfico, tá? Agora, só para mudar a cor do gráfico, né? Vou deixar esse aí, vou copiar aqui embaixo. Tudo igual, o limite, os nomes. Mas aqui no plot, a gente consegue mudar a cor. Um dos parâmetros. Opa, errei, não. Só color recebe red. Vamos ver como fica. Pronto, mudou a cor do gráfico para vermelho. Podemos também mudar um pouco o estilo dessa linha, né? Colocar alguns marcadores, né? Então, vamos copiar isso aqui. Vamos começar acrescentando um marcador. Marker. Recebe. Eu vou colocar a letra O aqui. O que ele faz? Então lembra que tem 3 dados só. Tem um dado aqui,
um aqui e um aqui. Ele marcou com essas bolinhas, tá? Tá bem pequena essas bolinhas. Então a gente pode mexer marker size, tamanho desse marcador. Vou aumentar para 20. Pronto, ficou as bolinhas bem maiores. Agora eu posso mudar o estilo da linha. Line style. Isso mesmo. E aí vou colocar 2 tracinhos. Pronto. Estilizando aí o nosso gráfico. Então, isso sobre o Matplot que eu queria falar. Agora a gente vai falar sobre o Seaborn. O Seaborn, ele é uma biblioteca de visualização também, né, que utiliza o Matplot, como eu já falei, e permite criar plot com estatísticas. E a grande vantagem é que ele permite fazer isso utilizando linhas simples, né, usando chamadas mais simples. Por causa disso, por causa das chamadas mais simples, ele tem menos recursos de customização que o Matplotlib. Mas você pode usar junto o Matplotlib. Então você usa esses dois, né, e aí você tem uma maior customização. Vou deixar também na descrição do vídeo o link para a documentação dessa biblioteca. Vamos primeiro importar. Importando. Ok. Vou trabalhar então, lembra que eu falei do bônus do banco de dados? Vamos trabalhar com um banco de dados grande, né? Então vou carregar esse banco de dados. Vou deixar no link, o link do local onde pegar esse banco de dados que chama heart.csv, sobre doenças do coração. Mas quem quiser procurar no Google, escreve heart.csv. É no Kaggle, sei lá. Mas eu venho nesse segundo link que aparece. Não é esse download, tá? Tem que vir aqui embaixo, achar o heart.csv e aí aqui dá o download. E aí na pasta lá só muda o nome então para Heart. Tá, já tinha, tudo bem. Ok, então tá ali o Heart na baixado, pronto, CSV. Se você estiver trabalhando no teu próprio computador, vai ter que usar o pandas.read underline CSV, tá? E aí coloca o arquivo na mesma pasta que você está trabalhando, senão e roda esse comando. Senão você tem que colocar o caminho aqui para onde está o arquivo. Isso para quem está trabalhando no próprio computador. Quem não estiver trabalhando aqui no Colab como eu, vamos ter que fazer algumas outras coisas, tá? Vamos importar do Google Colab, import files. Aqui no mesmo, aqui logo embaixo eu vou chamar de uploaded. Eu vou fazer um upload do arquivo aqui para o Google Colab. Use esse files.upload. Quando eu fizer isso, ele vai criar aqui para eu escolher o arquivo. Que está aqui meu Heart nos meus downloads. Então aí ele já fez o upload. Aí agora a gente importa um I/O. Importa um I/O. E aí o nosso data frame então vai receber pandas.read.csv. Aí como parâmetro a gente coloca I/O.bytes.io.
abre parênteses, nossa variável lá uploaded, e aí entre colchetes a gente coloca o nome do arquivo que já aparece ali embaixo, que é o CSV. Dá Shift Enter, pronto, nosso data frame. Vamos ver como ele é. Esse comando head é para ver as 5 primeiras linhas do data frame. Então está aqui um data frame de problemas do coração. Vamos começar então trabalhando com o Seaborn com o distribution plot. Então, esse é o comando distplot. Vamos passar meu data frame, a coluna de idades, age. Então está aqui a distribuição de idades, né, no meu data frame. A gente pode mudar o tamanho, deixar esse gráfico maior. Como que a gente faz isso? Deixa eu só ver aqui, ponto e vírgula. Como que a gente faz isso? Tá? A gente usa o matplot. Então, vou colocar aqui embaixo para comparar o tamanho. A gente coloca o plot.figure, abre parênteses, aí a gente coloca fig size e coloca o tamanho, né? Por exemplo, 12 por 8. E aqui na mesma célula, vou colar, a gente vai dar aquele mesmo distribution plot que antes. Pronto, ficou maior. Tá? Então a gente utiliza o auxílio do matplot para customizar. Eu posso tirar essa linha desse gráfico, né? Deixar só as colunas. Para isso, o próximo parâmetro que eu coloco aqui, então eu peguei a coluna do meu data frame, a age, eu uso KDE, que é o nome dessa linha, e coloco como false. Pronto, deixei ele pequenininho de novo. Sumiu. Tá? A gente pode também mudar a cor e a quantidade de colunas. Né? A gente vê que, por exemplo, uma coluna pega uma faixa de idade aqui. Né? Teoricamente, se for até 80 anos, né, o intervalo aqui das idades, poderia caber 80 colunas, né, um para cada. Como que a gente muda esse número de colunas? A gente usa o bins. Então, vou querer 40 colunas. Já vou mudar a cor também. Color, recebe red. Então é isso, vê que aparece muito mais colunas. Tá? Vamos colocar limites, então, agora no eixo. Tá? Vamos utilizar aqui esse mesmo gráfico. E aí a gente usa o auxílio do plot, do matplot. Né? Então a gente pode colocar plt, ponto, limitar lá no x. Vou pegar aí as idades entre 50 e 60. Aí, ó, limitou o eixo x, 50 a 60. O próximo é o count plot. Vamos de novo chamar aqui o nosso data frame. Seaborn.countplot. E aí eu passo no eixo X, vou passar a coluna do sexo. E o meu data, vou passar meu data frame. Então ele conta, né? A coluna Y é um número, né? A quantidade. Então, sexo azul tem essa quantidade, o sexo laranja tem essa quantidade maior. A gente pode acrescentar outra informação nesse mesmo gráfico, né?
Então, por exemplo, a gente pode acrescentar o sexo para ele dividir pelo sexo. Então, coloco vírgula. Eu vou deixar esse aqui para comparar. Vou colocar vírgula. Vou usar Rue. E aí, coloco sexo. E aí, o que ele faz? Ele divide, então, pelo sexo azul e o sexo laranja. Então, se a gente vê aqui essa coluna azul, ela teria 140, né? Foi contado 140. 40 é azul, 100 é laranja. Tá? A gente pode mudar o esquema de cor, né? Existe um mapa de cores no Matplotlib. Eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu vou pegar esse aqui de cima, né? Não vou dividir pelo sexo. Vamos colocar então um parâmetro chamado palette. E lá, então, na internet você tem os palettes. Eu vou usar esse que é o Terrain. E aí, mudou a cor. Tá? Vamos falar do Box Plot, tá? Que mostra a distribuição entre diferentes categorias. Então, chamando de novo o nosso data frame aqui, no começo do nosso data frame para ver as colunas, né? Seaborn.boxplot. O X vai receber coluna do sexo, Y vai receber coluna da idade, então vou ver o sexo e idade, e meus dados é meu data frame. E a hora que eu faço isso, mostra esse gráfico, tá? Que mostra essa distribuição. Eu vou explicar aqui. Nessa imagem, né, lá está vertical, aqui está horizontal, mas dá para entender. Ele divide em 4 quartos, tá? 25% está aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. Então, essa linha é a linha bem mediana, né? 50% está para a esquerda, 50% para a direita. Isso da distribuição, né? Por exemplo, lá que a gente está da idade ou do sexo. Esse quadrado aqui no meio, então a gente tem o Q1 e o Q3. O Q1, né, 25% está para baixo. O Q3, 25% é maior, né? Então esse aqui pega os 50% centrais, tá? Interquartile range, tá? E a gente tem um valor mínimo calculado baseado no Q1 menos 1,5 vezes o interquartile range, né? E o máximo que é Q3 mais 1,5 vezes esse intervalo. Por quê? O que fica abaixo desse mínimo é classificado aí como um discrepante, ou um outlier. E acima também a gente tem os outliers. Tá? Então, voltando aqui para o nosso gráfico, então a gente consegue ter uma idade aqui do sexo pela idade. Né? O sexo azul está mais concentrado nessa faixa de idade, o laranja mais nessa outra faixa de idade. Ok? A gente pode... Vou mudar um pouco aqui minhas colunas, tá? Só para mostrar. Aqui não aparece nenhum outlier, né? Quando a gente vê o sexo pela idade. Então eu vou colocar target para outra coluna que chama Talash. Nessa aqui a gente vê que tem os outliers para baixo. Tem uns dados que estão aí saindo daquele cálculo. Ok? Eu posso fazer isso daqui, deixar nesse mesmo gráfico e acrescentar também através do Rue um outro dado, por exemplo, o sexo. E aí ele dividiu pelo sexo, então, do mesmo jeito como eu tinha mostrado que ele dividia lá no count.
Vamos falar agora do scatterplots, que mostra o relacionamento entre dois recursos contínuos, ou seja, números, né? Então vamos ver aqui o nosso data frame, tá? Seaborn.scatterplot. O x vai receber col, que a gente vê que é uma coluna de números, né? Será que é colesterol? Não sei. Y, vou utilizar do lado ali, Trust BPS. E o nosso data é o data frame. E assim que é o scatterplot, tá? Ele mostra todos os pontos. A gente pode também colocar um Who, uma coluna categórica, como por exemplo sexo. E aí ele muda, né? Ele mantém os pontos, mas ele deixou de azul o sexo azul e laranja o sexo laranja. Eu posso mudar também o esquema de cor. Usando palette. Opa. Vou utilizar um aqui que chama Dark 2. Tá? Mudou o esquema de cores. Eu consigo também colocar uma outra coluna aqui, né? A gente tem a coluna da idade, que é numérica. Como é que eu faço? Eu vou fazer os pontos mudarem de tamanho conforme essa coluna da idade, né? Então, eu coloco aqui o size, o tamanho dos pontos, age. Né? Fica um pouco difícil de ver que está meio pequenininho, mas se a gente reparar aqui, né, a idade quanto menor, o tamanho menor a idade, aqui a gente compara que tem, né, dois próximos que têm idades bem diferentes. Tá? Vou agora falar do pairplots, né? O pairplots ele realiza scatterplots e histogramas para cada coluna do seu conjunto de dados. Então, ele fica meio pesado, dependendo do tanto de coluna, tanto de dados que a gente tem. Vamos baixar um data frame mais leve, tá? Porque esse daqui, já testei mesmo com a GPU ligada, é trabalhoso. Ele consegue com a GPU ligada, tá? Mas é trabalhoso. Talvez em casa você não consiga no teu computador. Então a gente baixa vamos pesquisar iris.csv. A gente vem aqui no terceiro, que é daquela mesma página que a gente já tinha pego. Aquele mesmo esquema, não é esse primeiro download, é esse daqui. Ele vai fazer o download. Lembra de renomear para Iris, tá? O meu lá já vai estar renomeado, eu já baixei. O meu já está aqui, Iris. Feito isso, então, como a gente já importou lá em cima, né? Que precisava, só vou usar o uploaded files.upload para poder escolher lá meu arquivo Iris. Certo? E aí agora eu vou chamar meu data frame de Iris e ele vai receber panda.read csv io, que também já importou lá em cima, bytes io. Vamos passar o uploaded com o nome do arquivo. Não precisaria mudar o nome do arquivo, mas estava muito comprido, esse fica mais fácil. Pronto.
Vamos ver como que é o nosso data frame. Um data frame mais simples para a gente poder fazer esse nosso gráfico. São vários gráficos, né, que a gente vai ver com um comando. Está aqui o nosso data frame, tá? Então agora a gente vai utilizar seaborn.pairPlot. Vamos passar o íris. E aí pode ser que demore um pouco, mesmo um data frame menor. Tá, mas vamos esperar. Tá aí. Aqui eu não cortei nada no vídeo, tá? Esse foi o tempo que demorou aqui no Google Colab. Então a gente vê aqui, né, os gráficos de todas as colunas e na diagonal a gente vê lá do histogramas, né? A gente pode mudar essa diagonal para não ser histogramas. Então seaborn.pairPlot. A gente passa então o nosso data frame e aí a gente usa o Hui. Vou passar uma coluna que chama Species. Vamos esperar. Então ele utilizou aqui o Species, então ele mudou as cores conforme os Species e na diagonal então ele usou KDE, né, aquele gráficos, em vez de usar aqueles histogramas. Ok? Fico por aqui então nesse vídeo. Agradeço pela atenção. Um abraço, até o próximo.